Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Boa madrugada, criaturas da escuridão que escutam com o coração acelerado e os olhos bem abertos. Aqui quem vos fala é Mário Saudade, falando diretamente dos estúdios da Rádio Sombria FM, na companhia do sempre imperturbável Ricardo Bocanegra, comandando nossa mesa de som como quem comanda um navio em mar revolto. Mas agora, senhoras e senhores, nós, como tripulantes deste navio, vamos levantar nossas velas, recolhemos-nos às nossas cabines, porque vem tempestade por aí. O que temos a seguir é um relato enviado por um jovem ouvinte, um daqueles que ainda tem o suor da juventude na pele, mas já carrega o peso dos terrores que vão além dos boletins escolares. Ele prefere não se identificar, então por enquanto chamaremos ele de Lucas. Olá, eu prefiro não me identificar, e vocês vão entender o porquê, mas podem me chamar de Lucas, por assim dizer. Eu tenho 16 anos, ensino médio, segundo ano. Sou filho único de uma família de classe média alta e estudo num dos colégios mais tradicionais. Aliás, o mais tradicional de uma pequena cidade no interior do Paraná. E vamos chamá-lo de Colégio da Glória. Nome bem irônico, aliás. Os meus pais são médicos, bem-sucedidos, respeitados, adorados até. Pessoas incríveis para todo mundo, menos para mim. Desde que me entendo por gente, eu vivo esmagado por expectativas. Notas perfeitas, comportamento exemplar, currículo escolar de dar inveja ao presidente do Grêmio. O tipo de pressão que parece normal por fora, mas por dentro me consome. Eu já deixei de dormir, eu já deixei de comer, eu deixei de viver. Eu tenho crises de ansiedade quase todos os dias. Palpitações, momentos em que o chão parece sumir debaixo dos meus pés. E mesmo com o melhor terapeuta da cidade, pago, claro, pelos meus pais, nada parece melhorar. E foi nesse estado que eu entrei na maior enrascada da minha vida. Eu tenho poucos amigos. Na verdade, talvez só um verdadeiro, o Pedro. Nós sempre nos ajudamos nas provas. Era uma troca justa. Ele me salvava nas matérias de exatas e eu retribuía com as de humanas. E funcionava, sempre funcionava. Menos com filosofia. Ou melhor dizendo, menos com o professor de filosofia, o professor Augusto Madeira. Madeira. O nome já me dá calafrios. Ele era uma lenda no pior sentido. Meus pais já tinham sido alunos dele e de alguma forma ele ainda estava lá. Quase 70 anos. Cabelos compridos brancos, ralos, desgrenhados. Usava um jaleco branco encardido, sempre manchado, como um doutor saído de uma cirurgia feita no porão. O rosto babeado, o sorriso torto e cruel, e os olhos, meu Deus, aqueles olhos penetrantes, frios como se enxergassem nossos pecados. E ele era sádico, reprovava aluno por meio ponto. Você podia ter o boletim brilhante, ser medalhista em Olimpíada, voluntário em asilo. Se não tirasse a nota certa na disciplina dele, já era. Repetia o ano inteiro. E adivinha? Eu e o Pedro estávamos pendurados.
Com o fim do ano chegando e a prova final à vista, se não tirássemos pelo menos um 9, estaríamos reprovados. A catástrofe seria real. Meus pais, meu futuro e a minha sanidade. Tudo acabaria ali. E foi então que o Pedro falou, numa tarde que jamais vou esquecer. E se a gente conseguisse, sei lá, ter acesso à prova final antes da data? Você tá louco? Você acha mesmo que temos alguma chance contra aquele crápula? Ô Lucas, a gente não vai passar, mesmo estudando. Somos péssimos em filosofia. Essa é a nossa única saída. A ideia parecia absurda. Madeira não usava computador, aquele antiquário. Ele entregava a prova manuscrita, no dia, direto na mão da secretária. Tudo o que tínhamos era uma chance. Aquele manuscrito. Mas como? O homem andava com uma pasta de couro velha colada no corpo. Até no intervalo, aquela coisa devia ter nascido grudada nele. Tentamos pensar em distrações, armadilhas, mas era tudo inútil. Na escola era impossível ter acesso àquela pasta, e ele não usava armários. Foi aí que surgiu a ideia. Uma ideia louca, é claro. Uma ideia inaceitável, irreversível. A única chance, Luca, é se ele estiver dormindo. O quê? A gente tem que ir na casa dele, sei lá, invadir. Isso é crime, Pedro. Ô Lucas, reprovar também vai te matar, cara. É só que mais devagar. E assim decidimos. Iríamos invadir a casa do professor Augusto Madeira. Entrar no covil do monstro. Encontrar a prova. Salvar o nosso ano. Ou destruir tudo de vez. Madeira morava num casarão. Na parte mais alta da cidade. Literalmente. Uma construção antiga, com colunas escuras, venezianas de madeira apodrecida e um portão enferrujado que gemia com o vento. Ele vivia sozinho, solteiro ou viúvo, ninguém sabia. Não tinha cachorro, não tinha gato, nem papagaio e nem visitas. Era como se a casa refletisse a alma do dono, isolada, fria, mofada. E era a véspera da prova. A noite estava quente e abafada, mas uma tempestade se anunciava no horizonte. Relâmpagos cortavam o céu lá longe, e o vento trazia o cheiro da chuva e da terra molhada. Pedro e eu vestimos preto. Pedro levou uma mochila com lanterna, luvas de lã e uma régua de plástico, sabe lá por quê. Eu levei a minha coragem e um estômago embrulhado. Oh, Pedro, isso não parece uma missão. Isso tá parecendo um filme de terror. Então reza pra sermos os protagonistas, viu? E não os figurantes idiotas, que são os que morrem no começo. Chegamos ao portão. Estava apenas encostado. A fechadura quebrada há anos. Entramos. O jardim era um matagal. Cheiro de coisa morta. Galhos secos. O rangido de um balanço velho pendurado numa árvore sem folhas. E a casa? A casa olhava pra gente, eu juro. Aquela fachada parecia ter olhos. A porta dos fundos, como suspeitávamos, estava apenas trancada por um trinco velho. Pedro a abriu com um pedaço de arame que ele chamava de plano B. Entramos pela cozinha. A casa cheirava a mofo, álcool e alguma coisa que parecia formol. Utensílios de outro século, louças sujas empilhadas, uma cadeira de balanço sozinha no canto. A luz era escassa, vinda só da lanterna do Pedro. Eu me arrependo de ter nascido. Vamos procurar o manuscrito antes que o Fred Krueger da vida real acorde. Subimos devagar as escadas, já que a pasta não parecia estar na sala.
A casa estalava a cada passo. O vento entrava pelas frestas. O andar de cima parecia um labirinto. E finalmente encontramos o escritório. Era um quarto pequeno, abarrotado de livros de filosofia, revistas médicas antigas e ali estava ela, a pasta, a maldita pasta de couro, pousada sobre a escrivaninha, como se nos esperasse. Pedro abriu. Eu tremia. Dentro, folhas rabiscadas com a caligrafia inconfundível do Madeira. Era a prova, era o manuscrito da desgraça. Achamos. Rápido, anota aí as perguntas. Tirei meu caderno. Começamos a copiar. As perguntas eram absurdas, principalmente para um segundo ano do ensino médio, mesmo que numa escola particular de ponta. Compare Nietzsche com Parmênides à luz da filosofia contemporânea. É sério isso? E foi aí que ouvimos. Você ouviu isso? Ai, merda. Passos, lentos, pesados, subindo a escada. Vocês sabem qual é a diferença entre a coragem e a burrice, meus queridos alunos? O professor estava ali, na porta. Parecia maior, muito maior do que na sala de aula. Estava ali, com um pijama horrível, igual o jaleco dele, todo manchado. Eu não sei, os olhos eram como carvão incandescente. Vocês dois tiraram nota 0 em bom senso. Ele avançou. Gritamos, derrubamos a cadeira, os papéis voaram. Pedro atirou a régua, acertou no nariz do professor que nem sentiu. Corremos pelo corredor e Madeira ria. Aquela risada ecoava como um eco maldito nas paredes. Ninguém mexe nos meus textos. Descemos a escada escorregando. Madeira veio logo atrás, como um demônio. A casa parecia viva, as portas batiam, os ventos uivavam, relâmpagos iluminavam os corredores. Corremos até a sala da frente. A janela, mas agora estava trancada. Estava travada pelo vento, sei lá. Demos um empurrão. Ela cedeu. Vai, Pedro, vai! Pedro pulou primeiro. Eu pulei em seguida, mas escorreguei. Me cortei no vidro. E foi nesse momento, nesse exato momento, Madeira apareceu, com os olhos brilhando, a respiração ofegante, a cabeça para fora da janela. E ele ria. E então o raio caiu. A janela, a pesada janela, a centenária janela cedeu com o impacto. Uma das folhas deslizou para baixo, como uma guilhotina de mármore. Um som seco, como um machado na madeira. Silêncio. Silêncio absoluto. A cabeça do professor Augusto Madeira rolou pelo gramado, parando aos nossos pés, a boca ainda aberta, como se ainda risse. Pedro caiu de joelhos. Eu vomitei. Choramos, gritamos, o céu se abriu. A chuva finalmente veio, lavando o sangue, lavando o horror. Mas aquela risada ficou na nossa mente, grudada na memória, grudada na alma. E aí corremos como dois ratos fugindo de um incêndio. A chuva veio com tudo, pesada, cortante. Molhou nossos corpos, molhou nossas mochilas, nossos pecados. Não olhamos para trás.
nem por um segundo. Pedro tropeçou 2 vezes e eu quase desmaiei de tanto que o coração batia. Estávamos em choque, em pânico, encharcados e vivos. Mas não por muito tempo. Era o que eu sentia. Chegamos cada um em sua casa sem sermos vistos. Pelo menos achamos que não fomos. Trancamos as portas, subimos para os nossos quartos, tomamos banho. Não conversamos. Só o silêncio e o barulho da tempestade. E eu fiquei a noite inteira acordado. O Pedro também, encarando o teto, repetindo a mesma cena na cabeça. O som da janela caindo, o corte seco, a cabeça do professor rolando no gramado. E aquela risada maldita. Decidimos ir para a escola. Não queríamos levantar suspeitas. E também decidimos não contar nada. Nada. Quem acreditaria? Pior, e se acreditassem? Seríamos culpados. Invadimos uma casa, furtamos um documento, provocamos a morte de um professor. Mesmo que tenha sido apenas um acidente, mesmo que ele fosse um monstro, era assassinato. Era simples. A gente age normalmente, viu, Pedro? Vamos para a escola como se nada tivesse acontecido. Tá bom, respondeu ele em mensagem. O dia seguinte era como um velório sem o caixão. Eu mal comi, mal ouvi. Cada risada no pátio parecia zombar da minha culpa. Cada olhar era uma acusação. E se alguém nos viu? E se a polícia aparecesse? E se ele sobreviveu? Mas não, aquilo foi real. Eu vi. Atravessamos o pátio molhado. O céu continuava nublado. Cinza, ameaçador. Subimos as escadas, passo por passo, o peso da culpa nos ombros. O corredor onde ficavam as salas do ensino médio parecia mais escuro que o normal. E então, ali, na frente da sala de filosofia, na mesma pose, com os mesmos olhos, o mesmo jaleco, nossos pés pararam no chão como cimento fresco. Não podia ser. Era ele, o professor Augusto Madeira, vivo, inteiro, o mesmo sorriso odioso, a mesma presença esmagadora, com uma única diferença. Ele usava um cachecol. Grossas voltas de lã marrom, apertadas em torno do pescoço, escondendo o lugar onde a janela passou. E foi quando ele nos disse: Ora! O que foi, garotos? Fez uma mesura teatral, como se fosse um Hamlet, e sorriu. Parecem que viram um fantasma. E foi assim que a história termina. Ou talvez comece. Lucas e Pedro invadiram a casa do professor em busca de uma salvação. Mas talvez tenham libertado algo que não devia voltar. Na próxima prova, preste atenção no que o professor veste no pescoço. E muito cuidado, porque alguns fantasmas corrigem com caneta vermelha. Eu adorei essa última frase. Marca pra mim, Ricardo. Boa noite, queridos ouvintes, e bons pesadelos.